Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor Cleófas Belo Miller, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Realeza, tendo como nossos líderes de Madureira, Bispo Primaz Manuel Ferreira, nosso presidente mundial das igrejas Assembleia de Deus Ministério de Madureira, e nosso presidente executivo no Brás, nosso querido Bispo Samuel Ferreira. Então, nós aqui somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Vendo, irmãos, alguns dias o mau uso das redes sociais, dos meios sociais, por muitas pessoas, inúmeras pessoas, o mau uso dessa ferramenta para levar uma doutrina um pouco alheia a Bíblia Sagrada, me despertou a oportunidade de usar também desse meio, dessa ferramenta que é as redes sociais, para levar uma doutrina bíblica sadia para que os diferentes públicos que vierem a ouvir a palavra mencionada por esse meio possa ter um acesso a uma doutrina bíblica verdadeira, sadia, que haja vista é muito importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, onde infelizmente há um desvio doutrinário muito grande e que é necessário que nós estejamos em alerta. Eu quero fazer uso desse meio nas próximas sexta-feiras. Se você desejar estar acompanhando, nós vamos passo a passo, sem ser muito delongo, mas cada sexta-feira nós aprofundarmos um pouco mais os nossos conhecimentos da Palavra de Deus. Se você gostar do conteúdo aqui que vai ser mencionado, eu te peço para que compartilhe com mais alguém, que curta esse vídeo, para que tenha um alcance maior. Amém, meus irmãos? Eu quero fazer uso aqui da Palavra de Deus e te convidar a, junto comigo, examinar na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos e aí vamos examinar, vamos introduzir nessa noite um assunto da Palavra de Deus. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada aí contigo, por favor, tome-a em suas mãos e abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 a seguir. Nos diz assim a Bíblia Sagrada: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta.
e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Eu sei que é um texto talvez um pouco incomum de se ouvir ou de fundamentar uma linha de raciocínio, principalmente nesse contato com diferentes públicos que virão a ouvir esta palavra, mas eu tenho como objetivo primeiro, nesse primeiro dia que estou fazendo uso desse meio social para levar a palavra de Deus, o primeiro objetivo é despertar pessoas à importância de conhecer a palavra de Deus. Por que digo que talvez seja um texto um pouco incomum? Porque, infelizmente, quando se fala em Apocalipse, muitos têm uma espécie de preconceito. E qual é esse preconceito a respeito do livro? Muitos, antes mesmo de tomar a Bíblia Sagrada e procurar ter um entendimento a respeito do que é e qual o conteúdo contido nesse livro da Bíblia Sagrada, eles imaginam que é impossível de entender, é impossível interpretar o que está contido no livro. Outros ainda, mais extremo, tendem a acreditar, e infelizmente eu já presenciei muitas pessoas que têm essa visão, essa ideologia a respeito desse livro, que tendem a acreditar que quem examina o livro de Apocalipse, ele fica louco, porque examinar o que vai acontecer, o que está por acontecer, pode tirar a pessoa da sua razão, do seu raciocínio lógico, o que é uma grande inverdade. Por quê? O primeiro ponto que nós precisamos entender, compreender a respeito desse assunto, é o objetivo do autor. E todos nós sabemos que a Bíblia Sagrada, apesar de que foram pessoas que a registraram, receberam a inspiração e a revelação de Deus. O que faz com que o autor do livro não sejam homens, mas um único autor, que é Deus. Apesar de que aproximadamente 40 pessoas ao longo de mais de 1500 anos que foram instrumentos de Deus para registrar
aquilo que Deus revelava e inspirava a esses escritores. Então, o propósito do livro de Apocalipse, nós vamos encontrar logo no primeiro versículo. Logo no primeiro versículo. Se você está com a sua Bíblia na mão, por favor, folhe para alguns capítulos atrás, no capítulo 1 e o versículo 1. E aí no capítulo 1 e versículo 1 ao versículo 3, nós vamos encontrar qual é o propósito do autor ao inspirar, ao revelar ao apóstolo João o conteúdo deste livro. E o livro começa assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. No primeiro versículo do primeiro capítulo, já desmonta-se todo aquele pré-conceito que muitos formam por aí, ao acreditar que o livro do Apocalipse é um livro de difícil entendimento. Por quê? Porque o propósito do autor nunca foi obscurecer algo que vai acontecer. Nunca foi trazer obscuridade ao assunto contido. Mas o propósito de Deus é revelar, é trazer ao conhecimento este assunto. Aliás, a primeira palavra do livro é revelação. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar, e não esconder, mas para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Aí está o propósito do livro. É revelar e mostrar as coisas que brevemente devem se suceder, devem acontecer. É claro que talvez a um primeiro contato com a Bíblia Sagrada, eu não recomendaria que aquele que está iniciando a sua caminhada na fé comece, por exemplo, estudando, examinando uma doutrina escatológica. Não. Eu acredito que muito mais importante para se saber no início da caminhada é saber sobre a doutrina do pecado, por exemplo, e a doutrina da salvação. E talvez em vídeos futuros nós podemos aqui abordar esses assuntos. Por exemplo, o que dentro da teologia nós conhecemos como amartiologia, que é a doutrina do pecado e das suas consequências. E talvez em vídeos futuros nós falarmos sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação, o plano de Deus, quando em sua presciência já sabia, já conhecia que o homem iria cair, iria desobedecer, iria pecar. Então, ainda antes desta formação do homem, a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa, mas Deus traça o plano da redenção já desde a formação do homem. E por isso é importante
de ponto de partida conhecermos a respeito disso. Mas eu quero, usando esse texto que nós lemos, entrar, mesmo que nessa sexta-feira de um pouco superficialmente falando, a te despertar, a buscar, conhecer a palavra de Deus, pois é muito importante, é de crucial importância, principalmente, como já disse, nos dias que nós estamos vivendo na terra. Irmãos, como já disse, Apocalipse, ele começa com a palavra revelação, que é o propósito que Deus tem de descortinar, de revelar, e além do véu, do tempo, e trazer esse conhecimento a aqueles que servem ao Senhor, mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Nós temos, não podemos confundir aqui, a revelação de Deus, a revelação máxima de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é onde, por meio da Bíblia Sagrada, Deus decidiu se revelar, se mostrar ao ser humano, se fazer conhecido ao ser humano. Então nós temos a revelação máxima de Deus, que é a Bíblia Sagrada, mas nós temos também a revelação das coisas futuras que devem acontecer, que nós podemos conhecer como as coisas escatológicas, as doutrinas escatológicas, daquilo que ainda acontecerão no futuro, ou que em livros passados da Bíblia Sagrada que mostravam o que aconteceria no futuro e que hoje para nós já ficou no passado. Como é o caso, por exemplo, em partes do livro do Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel. O livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, onde está ali profetizado doutrinas escatológicas que ainda hoje, quando nós vamos estudar a escatologia, nós precisamos não olhar apenas para o livro de Apocalipse, mas há inúmeros livros da Bíblia que contêm esse assunto e que fundamentam essa absorção dessa doutrina da palavra de Deus, como por exemplo, vários livros dos profetas menores, Daniel, dos profetas maiores também, Isaías, Ezequiel, Daniel, que faz parte dos profetas menores, e também vários livros dos profetas menores, livro de Mateus, Marcos, são inúmeros livros que abordam esse assunto. O livro de Daniel é, por si, o livro apocalíptico do Antigo Testamento, porque ele trata muito desses assuntos escatológicos. Quando ele está se encerrando, no capítulo 12, versículos 4 e 9, o último capítulo do livro, Deus dá uma recomendação a Daniel, e Deus diz: Daniel, sela as palavras dessa profecia, porque elas ainda acontecerão, ainda virão a acontecer, num tempo determinado, não é para agora. Apesar de que partes do livro, principalmente quando o rei tem aquela visão, perturba-se com aquela visão, e trata de assuntos que aconteceriam, por exemplo, do período contemporâneo de Daniel, a vinda de Jesus, a vinda do Messias, e descortina esses acontecimentos. Mas a parte final do livro, ela fala bastante do que nós ainda aguardamos, ou vivenciamos agora, e coisas que ainda aguardamos o seu acontecimento. E é por isso que Deus fala para Daniel, capítulo 12, versículos 4 e versículo 9, sela as palavras dessa profecia. Elas não são para esse momento, elas são ainda para um momento futuro, não é para esse momento.
Quando nós chegamos no Apocalipse do Novo Testamento, o Apocalipse do Novo Testamento, capítulo 22, versículo 10, Jesus dá uma recomendação ao apóstolo João, que está sendo o instrumento de Deus para receber essa revelação escatológica. E Deus diz para o apóstolo: não cele as palavras dessa profecia. Não cele estas palavras, porque breve está o tempo. No capítulo 1, versículo 1, a palavra brevemente também aparece, o que nos leva a meditar sobre a brevidade do tempo, que as coisas, os assuntos, as doutrinas contidas neste livro, elas são para um tempo breve, um tempo próximo, contrária, por exemplo, do Antigo Testamento, do Apocalipse do Antigo Testamento, o livro de Daniel, que Deus diz assim que é para um tempo determinado. O apóstolo Pedro, ele diz assim, que Deus não retarda a sua promessa, embora muitos a tenham por tardia, mas ela está breve, está próxima de acontecer. E é por isso que bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Bem-aventurados, mais do que felizes. Este é um assunto atual, um assunto indispensável, de crucial importância. É um assunto contemporâneo que nós hoje precisamos levar em conta, pois ele diz respeito a nós. No capítulo 13, versículos 3 e 4, capítulo 13, versículos 3 e 4, que é o texto que nós lemos, que nós examinamos no início dessa nossa meditação, existe um fato que me deixa muito intrigado, muito preocupado. É onde a Bíblia diz que toda a terra se maravilhou após a besta. E o versículo 4 diz assim, que eles chegam a adorar a besta e dizer: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O meu propósito aqui, desse despertamento, não é, nesse primeiro momento, procurar dizer quem é essa besta, contextualizar detalhadamente tudo desse capítulo, contextualizando o capítulo anterior, o capítulo depois. Eu quero te chamar a atenção para essas duas expressões que nós encontramos aqui no versículo 3 e no versículo 4. Porque hoje parece a nós assim algo horrendo ver pessoas adorando, se prostrando à besta, se maravilhando após a besta. É claro que essas bestas não serão animais, pessoa, mas que a sua natureza, a sua índole é de animais ferozes. Por isso que a Bíblia usa essa expressão no grego therion, quer dizer besta, feroz, essa natureza distinta da natureza de Deus, distante da natureza de Deus, mas dessa bestialidade com que elas vão pensar,
com que elas vão falar, com que vão agir. E aí parece contraditório ver que existirá pessoas, e que aliás a Bíblia diz assim, toda a terra se maravilhando após esta besta. Isso me deixa muito intrigado, muito preocupado, muito pensativo. E acredito que deveria deixar a ti também. Não deixa? Pense comigo. A natureza bestial dessa pessoa, que vai receber o seu poder do dragão, que a Bíblia diz que é diabo e Satanás, e que as pessoas vão se maravilhar após ela. Isso só pode se dar com as pessoas se distanciando da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz no capítulo 8, versículo 44 do Evangelho de João, Jesus falando, ele disse que Satanás, ele nunca se firmou na verdade. Ele não se firma na verdade. E para que o seu governo seja aceito, como será? É necessário que o mundo também não. Que o mundo também esteja alheio aos planos e aos propósitos de Deus, alheio à palavra de Deus, para que venham aceitar, para que venham se submeter a este governo, desta besta. E para que isso aconteça, para que isso venha a se concretizar, como vai? Porque a Bíblia diz que vai, a Bíblia afirma que vai acontecer, é necessário um trabalho antecipado. É necessário que o terreno seja preparado, que o terreno venha a ser planeado, para que no momento certo, no tempo certo, que nós entendemos que é o tempo já determinado por Deus, ele venha trazer à tona e concretizar os seus planos, os seus projetos. E para isso, então, se ele não se firma na verdade, ele precisa separar as pessoas da verdade. Precisa separar as pessoas de ter o contato com a verdade. Precisa levar as pessoas a não terem um conhecimento da verdade. E ele vem trabalhando, preparando esse terreno já há muito tempo. E para isso, existe hoje, em operação no mundo, um espírito, a Bíblia diz. E esse espírito, no capítulo 4 da primeira carta de João, capítulo 4 e versículo 3, abra sua Bíblia comigo, por favor, 1 João 4 e 3. A Bíblia diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Nós temos um entendimento, muitas vezes, por não contextualizar como deveríamos a palavra de Deus,
que o anticristo ele virá. E como de fato a sua manifestação física ainda acontecerá. Mas precisamos ter em mente que a Bíblia diz que o seu espírito já está em operação no mundo. E eu entendo que preparando o terreno, agindo, para que no momento em que a terra esteja preparada, ele se manifeste, estabeleça o seu trono, estabeleça o seu governo, como já está profetizado na Bíblia Sagrada. E é por isso que eu e você precisamos, tendo esta consciência, precisamos nos despertar a buscar conhecer a palavra de Deus. Não ficarmos alheios ao conhecimento da palavra de Deus. Por isso, eu te recomendo, aqui, despertando, venhamos a buscar conhecer cada dia mais a palavra de Deus e não sermos pegos de surpresa. Nós vamos aprofundando esse nosso conhecimento ao decorrer dos dias. Quero passo a passo ir aprofundando. Por exemplo, como é que esse espírito age? Como é que acontece esta preparação de terreno para a manifestação física? É um assunto que nós vamos debater e discutir, meditar na próxima sexta-feira. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.